senhoras e senhores, estamos mais uma vez ao vivo aqui para falar sobre produção cultural. E o assunto de hoje hoje eu vou conversar um pouco sobre representação de artistas, porque me perguntaram essa semana algumas coisas sobre representação de artistas, então vamos nessa. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural desde 1999, produtora cultural desde o século passado, né? Há mais de 20 anos. E eu comecei a minha carreira no Balé Popular do Recife e fiquei 3 anos exclusiva deles. Depois eu passei para o Quinteto Violado e fiquei mais 8 anos exclusiva deles. E depois eu resolvi alçar voos maiores e comecei a fazer os meus próprios eventos. Então eu fiz o Festival Internacional de Mágica, o Festival São João Sinfônico, eu participo de vários outros festivais e eu invento, viu? Porque eu gosto de inventar. E aí eu tenho um monte de história para contar, mas eu tenho muito conteúdo para passar também, né? De informação de como é a melhor forma de você ser um produtor cultural apanhando menos, né? Porque a gente apanha que não é moleza, não. E é isso que eu tenho feito nas minhas redes sociais e é isso que eu vou fazer na Jornada da Produção Sem Complicação, que vai acontecer agora, quinta-feira, depois de amanhã, do dia 18 ao dia 21 de março. Vão ser 4 dias de muito conteúdo, tudo de graça, gratuito mesmo. E eu vou falar sobre os 4 pilares da produção, sobre planejamento, organização, coordenação e finalização. E vou tentar aprofundar, né? A gente acha que é muito, nossa, vamos fazer 4 dias de aula, mas na verdade tem muito conteúdo. Mas eu vou caprichar para dar bastante conteúdo para vocês enfim, e se aprofundar mesmo nessa coisa de produção cultural. Vamos ao nosso assunto de hoje. Já temos pessoas amigas aqui. Perfeito, maravilha. Sejam bem-vindos e vamos embora. Se vocês tiverem perguntas ou se vocês quiserem conversar, só me avisa aqui no chat que eu vou ficar atenta. Eu sou meio assim, tem problemas. Quando a pessoa fala comigo no chat, eu dou um bug assim, mas depois eu volto. E aí, se quiser conversar mesmo, se quiser falar e tirar dúvidas aqui ao vivo comigo, você fica à vontade, que eu adoro uma conversa. E vou falar hoje sobre representação de artistas, certo? Primeiríssima coisa é o que diabo é isso? O que danado é representação de artista? Bem, representação de artista é uma coisa que eu faço com a minha empresa e que foi uma estratégia que eu nunca tinha parado para pensar que ela poderia realmente ser uma estratégia que ia me ajudar muito financeiramente, certo? Representação de um artista, ou você ser um representante exclusivo de um artista, nada mais é do que você ser uma pessoa que pode assinar contrato e receber dinheiro pelo artista, certo? E por que isso é importante? Por que é importante ter alguém que represente o artista, alguém que represente o artista, né, exclusivamente, diante de empresas públicas ou privadas. Por quê? Porque o artista ele precisa estar formalizado. O artista precisa estar burocraticamente formalizado, digamos assim, né? Ele precisa poder emitir uma nota fiscal, ele precisa ter os documentos dele em dia, tipo certidão negativa de débito do município, do estado, da União. Ele precisa ter essa documentação e essa documentação só tem quem cuida da empresa, né? E por isso que nós viramos representantes de artista, porque os artistas realmente precisam desse suporte. E é isso que um representante de artista faz. Mantém a empresa dele bem direitinha, toda na linha, toda certinha, para não dar nada errado e você conseguir assinar os contratos e receber o dinheiro, emitir as notas fiscais para os artistas, certo? Essa é uma função muito importante porque o artista odeia a burocracia. Odeia com todas as forças do coração dele. Vá por mim, porque há 20 anos que eu lido com esses bichos, eles odeiam muito.
eles não só odeiam, como eles realmente parece que têm, assim, as pessoas têm talentos diferentes, né? Então, essa coisa de você ter um talento artístico muito assim, faz com que você tenha um talento menos nessa burocracia que precisa se manter em dia, né? Até porque eu acho que o foco e o pensamento do artista está em outro lugar. Não está em, meu Deus, será que eu paguei o INSS esse mês? Não está nisso, né? E aí, por isso que é muito bacana quando o produtor assume essa posição. Porque para nós produtores, a gente que tem um outro tipo de talento, é mais fácil. Acaba sendo mais fácil, né? Lidar com essa burocracia. Desculpa. Com essa burocracia e com essa coisa mais de organização de empresa, né? Então, artistas odeiam burocracia. Artistas odeiam ter que juntar papel. Artistas odeiam ter que ter que, na hora que a prefeitura liga para você, ter que providenciar 26 documentos. Isso é uma coisa que é uma dor para o artista. E o produtor está aqui para resolver essas dores, né? Então, nós produtores vamos resolver essa dor do nosso artista. Nós vamos fazer com que ele não tenha que se preocupar com a burocracia, com a juntada de documentos, com esse tipo de coisa. A gente assume essa frente. E vale a pena para a sua empresa? Será que vale a pena para a sua empresa? Bem, o que a minha experiência mostra é que isso pode ser uma coisa muito rentável para a sua empresa. Quando você faz um acordo com um artista, você vai determinar qual é o percentual que você vai receber, né? Então, isso você vai combinar direitinho. Não é uma coisa, aquela coisa que aparece em filme, né? Que, porque o produtor mete a mão no dinheiro, não sei o quê. Não é assim. A gente tem um contrato de exclusividade. E nesse contrato de exclusividade tem dizendo exatamente quanto é que o produtor vai ganhar. E quem define isso é o produtor e o artista juntos. É um acordo. Então, não precisa ter medo. Meu Deus, o que vão falar de mim? Eu não tenho nenhum receio. Eu sei que o meu acordo com os meus artistas, ele foi sempre muito transparente e muito claro. Então, eu deixo claro para eles que eu vou precisar pagar impostos, mas que eu também preciso ser paga para executar essa função. Eu também preciso ser paga para fazer com que a vida dele, né, essa vida formal dele, transcorra normalmente, né? Então, vale muito a pena, principalmente porque quando o artista se apresenta, quando ele solicita, né, o seu trabalho de representação, e você vai lá, assina o contrato, emite a nota fiscal, entrega a documentação, nem sempre esse evento que você está fazendo, tudo isso é um evento que você está trabalhando, certo? Às vezes o artista se apresentou enfim, outra coisa, e aí na hora que ele vai precisar dessa representação formal, você ganha. Então, o que acontece com a minha empresa? O que acontece comigo principalmente nesses momentos em que existe uma sazonalidade na profissão da gente, né? Então, a gente tem mais trabalho em determinados períodos do ano, principalmente nesses períodos que não tem o trabalho mesmo em si, o ganho, né, efetivo da gente, que a gente é autônomo. Quando tem essas lacunas, é aí que, olha só, vai entrar uma grana de um artista que você é um ativo da sua empresa, sabe? Você objetivamente não botou a mão na massa, digamos assim, naquela apresentação, mas você estava representando ele. Então, tá sempre caindo um dinheirinho na conta da empresa. E isso é importante porque a gente tem contador para pagar, né? A gente tem custos mensais da própria empresa. Então, é super importante para a sua empresa que ela mesma gere renda para ela mesma, né? A gente fica pensando assim, que todo o dinheiro que entra na empresa é fruto do seu trabalho, assim, braçal, né? E a gente precisa muito de ganhos ativos, de ganhos por exemplo, a minha empresa é um ativo para mim, porque o fato dela existir faz com que eu receba dinheiro.
E isso é muito bacana, isso é importante para que a gente comece a ter uma liberdade de tempo também e comece a realmente fazer com que essa empresa, essa pessoa jurídica, seja de fato uma pessoa, né? Vai ser uma pessoa jurídica, de fato funcionando e trabalhando para você, né? Você trabalhando menos para a empresa trabalhando mais para você e se transformando mais num ativo para você. Então, é legal, vale a pena representar artistas. Eu vou me aprofundar mais. Calma aí, tá? E tem uma outra questão também. Por que é bacana você ser um representante de artista? Não só porque você vai estar tendo renda para sua empresa, né? Porque com isso você está gerando renda para sua empresa, principalmente para sustentar os gastos da sua empresa, mas você também está ajudando o artista. Acredite que você está ajudando o artista. Por quê? Porque esta criatura, tudo que ela não quer é juntar papel. Né? Tudo que ela não quer é ter que entregar 300 documentos cada vez que vai receber um dinheiro. E quando você propõe, quando você coloca essa possibilidade de dividir esse fardo com ele, e é claro que isso tem um preço, você está ajudando ele, acredite. Acredite. Por exemplo, tinha um monte, fiz uma mudança e eu tinha um monte de prateleira para colocar na casa, mas um monte mesmo, um monte de móvel, prateleira, não sei o que, tinha que furar uns 300 furos na parede. E aí, eu resolvi contratar uma pessoa para fazer todos os furos. E essa pessoa veio aqui e fez todos os furos da casa. Eu poderia ter economizado esse dinheiro, ter pego a furadeira e ter furado? Poderia. Só que pra mim é uma dor horrível. Eu não sei fazer isso. Eu ia sofrer, ia passar o dia todinho, não ia conseguir furar 2, né? E ia ser muito difícil pra mim. Então eu prefiro terceirizar isso, porque eu sei que vai ficar bem feito, né? Eu vou atingir o meu objetivo, que é botar danado das prateleiras na parede. Vai ficar bem feito. E eu sei que eu vou sofrer menos, né? E eu posso pagar aquilo que eu paguei pro cara fazer os furos todos. Então, beleza, fica todo mundo feliz. O cara fica feliz porque ganha a grana dele. Eu fico feliz porque tenho o danado dos furos na parede, eu posso botar minhas prateleiras e meus livros, certo? É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. O artista terceiriza isso porque é uma dor para ele ter que juntar 1 milhão de papéis. É uma dor para ele lembrar que tem que pagar o imposto todo dia 20, não pode deixar de passar. É uma dor para ele lembrar que tem que pagar o contador, não pode deixar passar, entendeu? Então para ele vale a pena, porque ele está se livrando desse caos, dessa dor, desse calo, né? Que é essa parte burocrática. Então você está sim ajudando um artista, você não está sendo um sacana, você não está extorquindo um artista, você está prestando um serviço e ele está lhe pagando por isso. E a amizade continua a mesma e está todo mundo feliz. Um exemplo, certo? Eu trabalho com o Balé Cultural de Pernambuco. Eu sou representante exclusiva deles. Meu Deus, eu tenho que fazer essa conta. Eu não sei quanto tempo faz, mas faz 1 milhão de anos quase. Mais de 10 anos com certeza. Mais de 10 anos com certeza que eu sou representante exclusiva deles. E a diretora do Balé Cultural de Pernambuco é uma grande amiga, uma amiga irmã mesmo, assim. A gente tem uma história super bonita de trabalho juntas e tal. E, enfim, é uma amizade muito profunda que a gente tem. E em vários momentos eu cheguei para ela e disse: criatura, ela tem uma empresa e tal. Em vários momentos eu cheguei para ela e disse: criatura, vamos fazer o seguinte, eu gerencio a sua empresa, me dê aqui. Deixa eu ajeitar essa empresa. Eu vou deixar ela redondinha, rodando direitinho. Depois você segue seu caminho para você não ter que ficar gastando essa grana toda vez que você vai, enfim, emitir alguma nota, fazer algum contrato. Aí ela olhou para mim e disse: Carlinha, eu danço, você junta papel. Eu não quero juntar papel. Eu não quero juntar papel. Eu estou bem tranquila com relação a isso. Quando eu dou o preço do meu trabalho, eu já dou sabendo que eu vou ter um custo de imposto, eu vou ter um custo da representação e tá tudo certo. Você ganha seu dinheiro, eu ganho o meu.
e dá tudo certo, porque eu não quero juntar papel. Eu tenho horror a isso e eu não vou conseguir fazer, eu não quero conseguir fazer, eu não preciso conseguir fazer. Já está tudo certo. No meu planejamento financeiro já contempla a representação que eu preciso pagar e acabou. E está tudo bem. E pronto. E é assim há mais de 10 anos que a gente vem, que eu venho representando ela e ela se sente muito tranquila, porque assim, por vários motivos. O primeiro motivo é porque na hora que ela me pede a documentação, né, porque o pedido vem através dela, né, ela diz assim, ó, precisa enviar a documentação para a prefeitura. Tipo, beleza. Na hora, ela sabe que eu tenho tudo pronto. Ela sabe que não vai estar faltando nenhuma certidão negativa. Ela sabe que eu vou entregar só se eu não tiver pronta para trabalhar, assim, se eu não estiver no escritório, enfim, não estiver em casa, aí é outra coisa, né? Mas se eu tiver no meu horáriozinho, no meu expediente, dando meu expediente de produção, ela vai receber na hora aquilo. Eu vou juntar todos os papéis e ela vai receber na hora. E aí tem uma coisa muito legal. Como eu represento ela há muito tempo, é muito engraçado, porque o pessoal da prefeitura já diz assim, já manda um WhatsApp direto para mim. Já diz assim, ó, Carlinhos, Josi já te pediu a documentação. Aí eu digo, eita, pediu não ainda. Aí, tá, ela vai te pedir, fica atenta aí, não sei o que, beleza, tudo certo. E aí é legal porque as dúvidas que eu tenho eu já tiro direto, enfim, você já cria uma relação com essas pessoas, né? Eles já sabem que eu sou a representante dela e para eles é muito mais tranquilo, porque não tem que ficar correndo atrás do artista, porque isso também é cansativo para quem está contratando, né? Imagine a confusão que é. Então é super tranquila a relação da gente. Há milhões de anos é assim. A gente já entendeu cada um o seu papel e assim será, né? E além desse representante exclusiva dela, eu também contrato muito ela para fazer um monte de projetos e de trabalho juntos. Porque ela é uma bailarina incrível e o balé é incrível, perfeito. E é um balé muito com uma entrega profissional incrível, assim, sabe? Eles são bonitos, pontuais, tem coreografias lindas, inteligentes e são realmente representantes da cultura pernambucana, sabe? Daqueles dos bons mesmo. Um outro exemplo de cliente assim, que trabalha comigo também, que aí não é de dança, é de música, é o Grupo Instrumental Brasil. E que é um quinteto de metais. É super bacana, é lindo o trabalho que eles fazem. E aí tem uma coisa interessante, porque eu também tive essa conversa, né? Assim, perguntando, tem certeza que vocês querem essa representação e tal? Aí eles experimentaram a representação. E aí foi engraçado que eu conversei com um dos meninos do grupo e ele disse pra mim, Carlinha, a última vez que eu precisei emitir uma nota e dar a documentação para a prefeitura, eu passei 1 ano para receber dinheiro. 1 ano. E a culpa não era da prefeitura, porque a prefeitura estava toda certinha, dizendo, tá aqui seu dinheiro, mande aí sua documentação. E ele passou 1 ano para juntar os papéis que tinha que juntar. Porque assim, eu não lembro se é prefeitura, se é governo, não me lembro, mas é uma lista de 26 documentos. É documento pra caramba. Pra quem tá preocupado em tocar, em ensaiar, em fazer arranjo, rapaz, isso vai tomar muito tempo deles, entendeu? E o que acontece comigo? Não toma tanto meu tempo porque eu tenho tudo pronto, tudo separadinho já. Mas já tem esquema, tem esquema. Aí não precisa se preocupar. Já tá tudo certo, tudo organizado, entendeu? Então ele disse, nunca mais quero tentar ser eu que vou fazer a parte burocrática, porque eu vou passar 1 ano para receber, podendo para receber no mesmo dia, né? Ou pelo menos no dia seguinte, né? Pelo menos toda a documentação chega hoje, no dia seguinte você já pode dizer, pode me pagar, né? Tem essa outra experiência também com o Grupo Instrumental Brasil. Então eu também represento eles e funciona super bem. Quando a prefeitura ou o governo ou uma empresa privada ligam para esses artistas, é o seguinte, eles ligam dizendo assim, tem que empenhar amanhã.
é assim. Olha, tem que entregar não sei o quê, tem que... E é tudo para ontem, tudo não vai dar tempo, é tudo assim, desse jeito. Agora imagine, aí você é um artista, certo? Um músico, aí toca o seu telefone, você tá o quê? Dentro do estúdio, certo? Ensaiando. Aí toca o seu telefone e é a prefeitura dizendo assim, olha, isso é 11 horas da manhã. Aí a prefeitura dizendo, olha, você tem até as 5 da tarde, tá certo? Para entregar. Ah, tá bom, eu tenho que entregar o quê? Tá aqui a lista de documentos que você tem que entregar. E tá lá, 26 documentos. A criatura não sabe nem para que lado vai, né? Então, é sempre assim. É sempre assim. Eles ligam dizendo assim, ó, até amanhã, tá? É até depois de amanhã, no máximo. Um prazo muito elástico esse, inclusive. É sempre assim. É até amanhã, é até depois de amanhã. Ó, dá pra tu mandar ainda hoje, porque eu preciso empenhar hoje, porque senão não vai sair o dinheiro. Menino, pelo amor de Jesus. Dá pra mandar hoje. Só dá pra mandar hoje se você se organizar e realmente criar essa estrutura para ficar fazendo isso, entendeu? Agora, é simples. A gente vendo assim, parece uma coisa muito difícil de fazer. Não é difícil de fazer. É só você ter disciplina. Se você tiver disciplina, e é tranquilo. Eu já falei aqui em uma outra live que disciplina é você cumprir as regras que você mesmo criou, certo? Por exemplo, falando agora de representação de artistas, como é que funciona para mim? Eu criei para mim as minhas regras, tá? Que regras são essas? Eu tenho que todo mês pedir ao meu contador as certidões negativas atualizadas. Aí ele vai mandar para mim e eu vou deixar lá no meu e-mail. Tá lá guardado. Eu tenho as certidões negativas atualizadas sempre, certo? Então, na hora que a prefeitura ligar e disser manda as certidões negativas, eu digo, manda, eu só aperto um botão. Pronto, já foi. Beleza? Certidões negativas, ok. Que é um monte de certidão negativa. Só que eu não preciso atualizar, eu tenho um contador e ele atualiza sempre. Porque ele tem que ficar prestando atenção se os impostos estão sendo pagos direitinho, se está tudo bem. Né? Já que tem que fazer isso mesmo, manda por e-mail, tá lá, pronto, a hora que eu precisar é só mandar. Regra número 1. A regra número 2 eu tenho no meu computador uma pasta onde eu tenho o contrato social da empresa, como se diz, toda a documentação do representante da empresa, que sou eu mesma, né? Que é a carteira de habilitação, né? Que tem o RG e CPF, o comprovante de residência, aí esse vence, mas eu tenho sempre lá, e aí eu vou trocando lá dentro mesmo, porque às vezes no mesmo mês tem várias representações, então você tem que mandar várias vezes esse documento. Então eu sempre jogo lá dentro e tiro o velho. Só faço jogar lá dentro o comprovante de residência desse mês e tiro o outro. Pronto, tá lá tudinho. Então toda a documentação da empresa, o comprovante de residência da empresa e o comprovante de residência do representante legal, né? O certidão de inteiro teor da empresa, tá tudo dentro da mesma pastinha. E aí, na hora que me pede, que me entrega aquela lista com aquele tanto de coisa, tá tudo lá. As certidões negativas estão no e-mail e a documentação da empresa, que é a documentação mais fixa, digamos assim, tá tudo numa pastinha. E essa pastinha eu procuro deixar ela fácil. Por exemplo, eu não uso mais a memória do meu computador, então eu uso só na nuvem, né? Mas quando eu abro a minha nuvem, tem lá documentos. Os documentos da empresa. Tá lá uma pastinha com documentos da empresa, assim que eu abro a nuvem. E aí ela fica bem facinho de eu me encontrar no meio desse caos todinho, ser uma coisa muito simples. E aí, quais foram as regras que eu criei? As regras que eu criei foi, eu tenho que atualizar as certidões negativas regularmente. O meu contador atualiza, eu só peço e ele atualiza. E eu tenho que guardar a documentação da minha empresa de uma forma na mesma pasta, né, de uma forma mais blocada, guardar lá e manter atualizado também. E é só isso, minha gente. E é só isso que eu faço. Tem documentos que dependem da assinatura do artista, como por exemplo, eles assinam sempre uma declaração de ciência de cachê, ou seja, é uma declaração onde eles dizem, eu
estou ciente que essa empresa está recebendo esse cachê por mim. Então, esse documento é o artista que tem que assinar, certo? Mas aí o que eu faço? Eu tenho um modelo na minha pasta, eu já atualizo esses dados e mando para ele assinar. Aí fica fácil para todo mundo, né? Porque se você pedir para o artista fazer, vai demorar um horror e vai atrasar seu processo. É melhor que você faça e só peça para ele assinar, que já vai ser uma demora, né? Tem esse documento, tem documentos como declaração de ISS, tem uns documentos que você precisa assinar, né? Então você tem sempre que imprimir, mudar data, assinar, coisa e tal. Mas aí esses documentos eles também ficam dentro daquela minha pasta, porque na hora que pedir eu só faço trocar os dados do evento, assinar e já foi, já tá lá, né? Então, tem esquema, né? É fácil, minha gente. Assim, eu acho muito fácil. Dá trabalho, porque você vai ter que juntar papel e para organizar no começo é mais complicado, depois começa a rodar legal e depois que você fica só nessa de atualizar, perde-se um tempo, porque como é muito documento, de alguma forma eu gosto de renomear, inclusive, eu baixo tudo para o meu computador e renomeio, assim, porque no checklist que eles mandam, eu coloco número 1, número 2, número 3, para ficar bem facinho para quem vai olhar, né? E porque imagina, esse povo recebe tanto papel, tudo desorganizado, maluco. Aí eu boto na ordem do checklist mesmo deles, que vai ficar facinho e vai ser rápido de ver que não tá faltando nada, né? Que é importante isso também, não faltar nada. Bruninha tá falando aqui, Bruninha Queiroz, tá falando aqui, bom que quase tudo você já baixa o PDF. Menina, é uma benção isso. É uma maravilha, fica tudo salvo lá, bonitinho. Não tem perrengue, é simples, é realmente muito simples. É porque, de fato, quando você é um artista e você está tocando piano, você quer tocar piano, você não quer juntar papel. Ela está falando aqui que coloca o nome do documento e a data da validade. Eu adoro fazer isso. O nome dos meus arquivos, eles são sempre meio grandes. Porque eu coloco, por exemplo, numa certidão negativa, vai estar lá, certidão negativa do município e a validade. Numa nota fiscal, por exemplo, vai estar nota fiscal do balé e o valor. Porque em muitos momentos a gente precisa de comprovação, né, de comprovação de cachê. Então fica super fácil, eu não preciso abrir as notas. Aliás, todos os documentos que eu salvo, eu procuro salvar com nomes que eu saiba o que tem dentro, né? Comprovante de pagamento de fulano, tantos reais. Boto logo lá no título, eu não preciso abrir mais, porque já está tudo lá escrito. Essa é uma ótima, Bruninha. A forma como você salva os documentos vai fazer com que você perca muito menos tempo, né? Você vai ter a sua vida muito mais prática de acordo com a forma que você salva os seus documentos. Muito massa mesmo. Essa dica é isso aí. Uma coisa bem errada a se fazer é você chegar para um artista e dizer assim, eu posso ser seu representante exclusivo. E aí você não precisa se preocupar com burocracia nem nada. Aí você combina isso com o artista, fica tudo massa. Aí assina o contrato de exclusividade, bota lá os valores direitinho, tal. E aí você não mantém a sua empresa organizada. Aí não pode. Não pode não. Você tem que lembrar que a partir desse momento, manter a sua empresa organizada não é uma opção, é uma obrigação. Quer dizer, já é uma obrigação, né? Mas a partir desse momento você pode prejudicar muito um artista, né? Você pode prejudicar muito quem você está representando. Então, é muito importante que, a partir do momento que você assuma esse compromisso, você entenda que isso é um compromisso, que a gente vai precisar realmente manter tudo bem certinho. Você vai precisar deixar a sua empresa rodando linda, né? Minha empresa, rapaz, eu passo fome, mas eu não deixo de pagar o imposto. Nem deixo de pagar meu contador. Eu sou super rigorosa. Por quê? Porque não sou só eu que dependo da minha empresa. Os meus representados também dependem da minha empresa. E eles estão contando com isso,
né? E eu assinei um compromisso com eles, dizendo que eu podia sim representar eles, e isso ia ser muito mais, isso ia ser muito melhor para a vida deles, né? Ia ser muito mais fácil para eles. Então eu preciso honrar minha palavra. A minha empresa tem que estar toda ok, toda certinha. Documentação em dia, certidões negativas em dia, impostos pagos, contador em dia, tudo isso tem que estar rodando filé para você ser um representante de artista. Então tenha esse cuidado de realmente manter a sua empresa perfeita para poder você representar o artista. E se você assumir esse compromisso, pelo amor de Deus, mantenha a sua empresa regular, porque isso faz parte da sua função, a partir do momento que você se propõe a fazer esse tipo de coisa. Um outro erro também, e eu vejo muito isso acontecer, é você não combinar com o artista, antes do babado acontecer, você não combinar expressamente com o artista quanto é que você vai pagar de imposto e quanto é que você vai pagar, quanto é que ele vai pagar pelo seu serviço. Porque tem uma confusão aí, né? Às vezes, as pessoas acham que você é um passa-nota. E não é verdade, né? Você é uma pessoa que está trabalhando para que o artista consiga receber em dia. Então, você não só passa nota. Você passa nota, você paga os impostos, você mantém a empresa e você emite toda a documentação. E você mantém essa documentação em dia. Ser representante de artista não é somente passar a nota. Então, é muito importante que, antes de você começar o seu trabalho, você conscientize o artista do seu trabalho. Diz para ele, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, é isso aqui, ó. Eu vou manter isso aqui, eu vou lhe dar toda a documentação, toda vez que você me pedir, eu vou dar toda a documentação, vai ficar tudo sempre certinho, e eu vou pagar X% de cada nota de imposto. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro dizer exatamente quanto é que eu pago de imposto em cima de cada nota. Eu pago X% de imposto em cima de cada nota. E pelo meu trabalho, você vai pagar X% em cima de cada nota. Ou um valor, enfim, é da sua negociação. Mas você tem que deixar claro que são duas despesas. Uma não é para você, porque o imposto não vai para você. E outra é para você. Porque às vezes o artista tem uma impressão falsa de que todo aquele dinheiro que ele está dando é para você. E não é. Né? A maior parte, na verdade, vai para o imposto. Né? Que tem uma lapada grande de imposto. Então, a maior parte vai para imposto. E isso você tem que prestar atenção e deixar tudo bem claro antes de você começar o trabalho, para depois não dar perrengue, né? Porque o acertado não sai caro para ninguém. Certo? E às vezes você muda de faixa. A sua empresa muda de faixa por conta do ganho e tal, e você passa a pagar mais imposto. E você tem que deixar isso claro para o seu artista também. Na hora que você mudar de faixa, você vai pensar se você vai assumir essa despesa a mais, ou se você vai chegar para ele e vai dizer, ó, mudou de faixa minha empresa, você fica à vontade, né, para procurar um outro representante, ou eu vou ter que fazer um ajuste. E aí você ajusta de acordo com a conversa que vocês terão. Mas aí o artista diz assim para você, aí você vai me dizer assim, ah, mas aí o artista vai gastar mais dinheiro, não sei o que, ele não vai querer, não. Bem, o que eu tenho a dizer é que os artistas que eu represento hoje preferem pagar para que alguém faça isso por eles, do que eles terem que pagar, ou eles terem que fazer tudo isso. Porque o prejuízo financeiro é grande também. Porque, imagine, você tem um cachê para receber hoje e você recebe um ano depois porque você não entregou a documentação, né? Então, você deixou de pagar a sua conta de luz em dia, você deixou de pagar coisas, né? O artista deixou de pagar coisas que tem prejuízo financeiro. Deixou de pagar, está tendo prejuízo. E ainda teve o transtorno de passar um ano inteirinho correndo atrás desse dinheiro, porque não é moleza não é fácil. Então, é
essa história de o artista vai gastar mais dinheiro, não vai querer pagar o meu serviço, tem quem queira. Se tem um que não quer, tem outro que vai querer, certo? E isso vai depender muito de como você executa o seu trabalho. Como eu sempre falo, na produção cultural, a gente não tem aquele lugar que você entrega o currículo para ganhar um emprego. Na produção cultural, a gente tem que fazer uma entrega profissional, entregar um serviço profissional, e aí vão te chamar para o próximo. É assim. Então, se você quer ter vários artistas, você tem que tem que fazer uma entrega realmente profissional. Tem que fazer uma entrega que seja inquestionável. Uma entrega como você gostaria de ter, né? E é isso que vai abrir as portas para outros trabalhos, para outras representações, enfim, o que você estiver imaginando, né? O que você estiver pretendendo fazer. Então, não tem muito essa de o artista dizer, eu vou gastar dinheiro, eu não quero. Não tem muito essa, não. Porque ele quer o seu serviço, porque o seu serviço é bom. Então, faça ele ser bom, que você vai ter sempre trabalho. Não tem essa de o dinheiro não vai contar aí. O dinheiro conta com quem não tem compromisso. Somente aí também não faz questão de estar junto, né? E aí você vai virar para mim e você vai dizer assim, mas eu tenho que deixar de ser MEI? Sim, verdade, tem. E aí eu vou contar para você minha história. Senta que lá vem história. Tem que deixar de ser MEI? Tem, mas veja só. Eu acho que a minha empresa eu abri em 2011, né? Eita, vai fazer 10 anos esse ano. Já fez, foi em fevereiro, chocada, que deixei passar. Acontece. Enfim, eu abri em 2011 a empresa. E eu abri um MEI, certo? E o que foi que aconteceu na minha vida? Os ganhos foram aumentando. Os ganhos foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. E aí eu conversei com o meu contador e disse, eu estou com muito medo de sair do MEI. E, Jana, minha assessora de imprensa, está aqui fazendo festinha, porque são 10 anos. Menina, a gente tem que contar isso para a imprensa, né? Que faz 10 anos que eu abri a empresa. Que lindinho. E aí, ai, meu Deus, desconcentrei. Misericórdia, Senhor. Pera, deixa eu voltar. Sim, aí você tem que deixar de ser MEI. É isso. Eu comecei como MEI. E aí o meu ganho foi aumentando, aumentando. E aí eu fui conversar com o contador, eu tô morrendo de medo, porque na ocasião eu pagava que era R$ 42 por mês. E não pagava imposto em cima de nota nenhuma. Aí, hoje acho que são 50, nem sei. E aí o contador virou para mim e disse, olha, o fato de você ser MEI, o fato de você deixar de ser MEI significa somente que você está crescendo. Você pretende crescer? Aí eu disse, pretendo. Ele disse, ou você pretende receber até R$ 60.000 por ano para sempre, pro resto da sua vida? Que na ocasião era 60, agora acho que é 80. Aí eu digo, não, eu pretendo crescer, eu pretendo ganhar mais dinheiro, eu pretendo sim. Aí ele disse, então você não pode ter medo de deixar de ser MEI, não. E ainda tem uma outra coisa, você deixa de ser MEI hoje, e aí depois de um ano, se o seu faturamento foi 60 mil, você pode voltar a ser MEI. Quer dizer, 80 mil hoje, você pode voltar a ser MEI. Você solicita para voltar para a condição de MEI. Então, não é um problema, não. Só tem um detalhe. Para você representar artistas, a sua empresa tem que ter um CNAE de agenciamento e representação. E esse CNAE, que é o Cadastro Nacional, nunca consigo, alguém me ajuda aí. Cadastro Nacional de, sei lá, não sei o que lá, blá, blá, atividades de economia, uma coisa assim. Então, tem esse númerozinho que você tem que ter na sua nota fiscal, certo? E cada código desse se refere a um serviço, digamos assim, que você vai prestar. E aí, por exemplo, no meu tem um monte de numerozinho, de um monte de serviço. Tem produção teatral, tem produção de feiras e eventos, tem vários numerozinhos, certo? E um dos numerozinhos é o de agenciamento e representação. É isso que tem que ter. E esse especificamente, o MEI não contempla, porque tem isso. O MEI, ele não contempla todos os serviços. Por exemplo, profissões que são regulamentadas como
produção visual, como publicidade, jornalismo, serviço de advogado, isso é uma produção regulamentada que você tem que ter terceiro grau para poder emitir uma nota disso, né? Então, esses serviços o MEI não contempla. E aí, por isso que você tem que migrar do MEI, ó, minha assessora de imprensa está dizendo assessoria de imprensa. Pois é, assessoria de imprensa é uma profissão regulamentada. Então, o MEI não contempla. E aí, você tem que, quando o MEI não contempla, normalmente você paga um imposto mais caro por esse KNAI. Mas tem uma coisa interessante. Depois que a sua empresa migrar do MEI, né, você vai crescer, vai dar tudo certo, você vai sair naturalmente da condição de MEI porque você está ganhando muito. E aí, depois que sair dessa condição de MEI, você vai conseguir colocar mais KNAIs, né, na sua empresa. E aí, tem KNAIs que tem imposto diferente. Esse imposto especificamente da representação de artista, ele é um imposto mais caro. Mas você só paga esse impostozinho mais caro quando você emite uma nota usando aquele KNAI. Então, por exemplo, se eu vou emitir uma nota de produção teatral que tem um imposto mais barato, eu vou pagar o imposto dessa nota referente à produção teatral, que é o imposto mais barato. Se eu emitir uma nota de representação de artista, aí eu vou emitir uma nota, vou usar aquele KNAI mais caro e vou pagar aquele imposto mais caro por essa nota. Não é que a sua empresa vai, a partir de agora, pagar mais caro todos os impostos, não. É somente na nota específica que você usou aquele KNAI. Certo? Acho que ficou claro, né? É isso. Não pode ser MEI e tem que ter esse KNAI específico de agenciamento, de representação. Então, mas vale a pena, minha gente. Olha, crescer é tão bom, é tão maravilhoso. Devagarzinho você vai tendo isso em vista, você vai planejando fazer isso e devagarzinho você vai ampliando os seus ganhos e vai realmente passando a ter essa possibilidade de ter mais KNAI na sua empresa, ou, se você preferir, você sai da condição de MEI, vai para o Simples, transforma a sua empresa numa ME e já pode colocar os KNAIs que você quiser. Para isso, você tem que ter um contador, tá certo? Aí você tem que pensar que quando você sair do MEI, você vai precisar passar a ter um contador. Então, tudo isso, por isso que eu digo que é um crescimento natural. É o crescimento da sua empresa de fato, né? Então você começa pequenininho, você começa um MEI, né? Você começa sem pagar imposto, você começa sem pagar contador e devagarzinho você vai caminhando, aí de repente, eita, ganhei mais de 80 mil esse ano, deixei de ser MEI, então a partir de agora eu vou passar a pagar imposto e eu vou passar a ter um contador, porque como Jana está dizendo aqui, um bom contador salva, e salva mesmo. Tem que ser um contador que seja disponível, simpático, porque você vai falar muito com essa criatura, né? E eu acho maravilhoso, meu contador faz tudo pelo WhatsApp, é uma benção. Eu tenho um grupo onde a empresa é um grupo só pra mim, assim, tipo assim, tem a Carla Navarro, a contabilidade de Carla Navarro. Aí a empresa tem, sei lá, cinco membros lá da empresa dentro desse grupo. Qualquer coisa que eu quero, eu escrevo lá e tem alguém que já resolve imediatamente. É uma maravilha, certo? Indico muito o meu contador, porque ele é maravilhoso. E você vai precisar ter realmente esse parceiro que é um contador. Faz parte da caminhada da gente grande, né? Faz parte mesmo, mas não tenha medo de ser gente grande não, porque, como diria minha tia, posses são encargos. Então, se você quer ter uma empresa maior, você vai precisar pagar por isso. E é assim mesmo. É a vida desse jeito e assim será. E não é ruim não, porque você vai ter ganho para cobrir isso, entendeu? Então, o jeitinho certo para a gente fazer essa história de representar artistas é a gente se preparar para oferecer um bom serviço, ou seja, a gente tem um contador que vai responder a gente rápido, né? A gente preparar aquela pastinha com toda a documentação da gente guardadinha,
a gente criar um esquema das certidões negativas que a gente precisa deixar prontinha, sempre à mão. Ou seja, você se estruturar direitinho para poder prestar esse serviço, né? Estruture-se e estruture a sua empresa para poder prestar esse serviço. Você vai ter que ser simples, né? Vai ter que ser ME, não pode ser MEI, de fato, mas fica tranquilo que a sua caminhada já chega lá, né? Deixa de ser MEI. A outra coisa é você arquivar os documentos sempre de forma que você consiga encontrar, né? Que seja muito fácil, que você bate o olho, pá! Né? Como essa dica que Bruninha deu aí de coloca o nome coloca a validade no nome da certidão. Então, você vai criar estratégias para que isso seja uma coisa muito fácil para você resolver, né? Isso seja uma coisa muito que você consiga ter muito à mão, certo? Manter as certidões negativas todas em dia sempre, isso é um compromisso. Pagar os impostos em dia sempre, pagar o contador em dia sempre. Por que é tão importante pagar a danada deste contador? Porque na hora de você emitir as notas fiscais, você precisa chamar ele e ele precisa ser muito rápido, né? Ele precisa estar sempre muito à mão, né? E é ele que vai fazer seu imposto de renda, é ele que vai fazer a documentação da sua empresa, que vai fazer a declaração mensal que tem que fazer. Então, ele que faz tudo isso, o levantamento dos impostos. Você precisa ter realmente um contador que você confie, porque quem diz quanto é que você vai pagar de imposto é ele, né? E se ele fizer esse cálculo errado, aí vai ser bem ruim, né? Então, muito importante você ter um contador que seja de sua confiança. E é isso. E dessa forma, você vai... desculpa, me perdi aqui. E dessa forma, você vai conseguir fazer com que isso rode, né? Fazer com que esse seja mais um ativo da sua empresa. Fazer com que isso seja mais um ganho seu. E principalmente naqueles meses que não tem evento, que não está acontecendo, você está recebendo também dinheiro vai estar caindo dinheiro na sua empresa, não vai parar. Vai ter sempre alguma coisa entrando, né? E isso é muito, muito legal. Agora, o que era legal é assim, a partir de agora, já que você imagina que isso é possível, você imagina que é possível representar um artista, né? Era legal você, a partir de agora, começar a treinar isso, né? Então, a partir de agora, já cria, mesmo você sendo MEI ainda, mesmo você ainda não podendo representar artistas, mas já cria uma pasta com toda a documentação da sua empresa. Já coloca num lugar que é muito fácil de você acessar. Não é uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, outra pasta. Não, uma pasta fácil de você acessar. Já cria essa pasta. Já coloca lá toda a documentação que as pessoas normalmente vão te pedir, né? Que é o contrato social. Se for o MEI, no caso do MEI, é o requerimento de empresário. O requerimento de empresário, o RG e o CPF do representante legal, comprovante de residência da empresa, comprovante de residência do representante legal, release, currículo, tudo isso já deixa lá prontinho dentro da pasta, que a hora que alguém precisar, já está tudo pronto. E você vai exercitando isso, sabe? Porque eu acho que tudo é exercício, né? Eu estou aqui passando a regra do jogo, mas quando você vai jogar é muito diferente, né? Então você só aprende jogando. Então a minha sugestão é que você hoje já comece a fazer isso, já faça a sua pastinha da sua empresa, né? Você já tenha o hábito de atualizar as suas certidões negativas pelo menos uma vez por mês, para deixar também isso bem certinho. Até porque, minha gente, de vez em quando aparecem uns pepinos do além. Uma vez eu fui receber... eu não fui receber o dinheiro, eu fui atualizar as certidões. E a certidão negativa da Receita Federal não saiu. Dívida ativa com a União. Dívida ativa com a União. Aí eu digo, Senhor Jesus, por que não saiu? Aí ligo pro contador. Contador, o que aconteceu? Aí ele diz, rapaz, aqui tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Aí eu digo, como é que não tem problema?
Se a certidão negativa não está saindo, aí vamos descobrir. Nada, no sistema tudo zerado, não estava devendo nada, estava tudo certinho. Aí disse, rapaz, só tem um jeito, vai bater na Receita Federal. Lá vou eu para a Receita Federal. Minha gente, quando eu cheguei lá, isso foi antes da pandemia, bem antes, faz muito tempo. Quando eu cheguei lá, vocês não vão acreditar não, era um resíduo que tinha ficado, quando, há muito tempo atrás, eu tive um contador que me quebrou, assim, que quando eu migrei do MEI para o Simples, não sei o quê, era com ele e ele deixou uma super conta para eu pagar. Eu não sabia que tinha essa conta para pagar. E eu paguei anos depois que eu contratei o novo contador. E aí, mas também deixei tudo em dia, dividi, parcelou, pagou a primeira prestação, a amizade continua a mesma, né? Você vira o melhor amigo da Receita Federal de novo. Parcelei, não sei o quê. E aí, quando eu fiz esse parcelamento, o que aconteceu? Tinha uma taxa bancária que não aparece no sistema, porque ela não é uma dívida da Receita Federal de imposto. É uma dívida de multa, um farelo, assim. E esse farelo vinha há milhares de anos e a gente nem sabia que isso existia. E um belo dia a certidão negativa não saiu. E aí eu fui lá, paguei e a amizade continua a mesma, né? No mesmo dia eu emiti a certidão negativa. Mas por isso que é legal a gente ficar sempre de olho na certidão negativa, porque isso pode atrasar muito o recebimento de um artista e esse você não pode dar esse tipo de furo, né? Então, aproveita e já pega essa manha e já vai treinando você atualizar todo mês as suas certidões negativas. Atualiza, deixa lá salvo numa pastinha. Aí salva na pastinha, bota o nome da certidão e bota a validade, que quando você abrir a pastinha, você já olha e faz, essa daqui vai vencer, vou emitir uma nova. Aí você emite a nova. Eu, porque tenho um contador, sou mal acostumada, já peço para ele, e ele que faz isso por mim. Mas você que tá começando agora e que é MEI, já faz isso. Deixa suas certidões organizadas numa pastinha e já vai trocando tudo que tá para vencer, para a validade vencer. Enfim, são caminhos para você começar a se acostumar com essa ideia de ser um representante exclusivo de artista. A minha experiência é muito boa com isso. E eu sei que eu estou ajudando os artistas porque realmente faz diferença na vida deles, né? Essa coisa do recebimento mais rápido, né? Não só o recebimento mais rápido, mas eles não têm mais essa dor que é ter que providenciar tanta coisa que eles não fazem ideia de como providencia, né? Então eu sei que eu estou ajudando também e claro, eu estou recebendo por isso porque é o meu trabalho. É isso, meu povo. Essa era a conversa de hoje sobre representação de artista. Tem. Bruninha escreveu aqui o máximo de informação no nome. Pois é, Bruninha, no nome do arquivo. É isso aí. O máximo de informação. Tem alguma dúvida que vocês ficaram? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Querem me perguntar algo mais? Enquanto vocês escrevem, se tiver, eu já vou fazendo meu merchandisingzinho, né? Lembrando que depois de amanhã, quinta-feira, começa a jornada da produção sem complicação, onde a gente vai ver planejamento, organização, coordenação e finalização de projetos culturais e de ações culturais. Sempre às 8 horas da noite. Faça a sua inscrição, o link está na bio. Clica lá, faz a inscrição. Não deixa de ir, não, porque tem um conteúdo massa sendo preparado para vocês. E vai ser muito bacana, muito legal. Estou muito feliz com tudo isso. A gente já tem bastante pessoas inscritas e eu estou bem feliz porque tem muita gente inscrita. Estou recebendo mensagens muito bonitas também, agradecendo, agradecendo os conteúdos. Eu fico feliz que só. Bruninha primeiro, Jana falou aqui que tá doida que chegue quinta. Rapaz, tu não tá? Eu tô aqui numa ansiedade danada. Doida para conversar com esse povo. E Bruninha perguntou aqui: qual o valor em média que posso cobrar por esse serviço de representação? Bruninha, veja, isso é realmente uma negociação entre você e o artista. Pode ser um valor, né, um valor fechado, ou pode ser um percentual. Um valor fechado é um risco, porque às vezes o artista precisa emitir uma nota mais baixa e acaba que fica caro para ele o seu trabalho, né? Enfim, e acho que
Sendo um percentual, quando ele ganha pouco, você ganha pouco, quando ele ganha muito, você ganha muito, né? Às vezes, a menina às vezes, eu recebo pagamentos de representação de artista que eu faço, gente, pagou as contas do mês todinho. É muito bom. E é do mesmo jeito que tem mês que não dá nada. E é isso, faz parte. É, dependendo do imposto, também você tem que mostrar para ele quanto é o imposto e fazer uma conta para ele poder visualizar todo o custo que ele vai ter, né? Eu acho que 10%, por exemplo, é um valor honesto para uma prestação de serviço dessa natureza. Mas isso depende muito da negociação. Bruninha está perguntando aqui se 20% é razoável. Depende da negociação com o artista, como eu estou falando. Né? Você tem que lembrar que o artista tem a despesa da nota e tem mais a sua despesa. Mas tudo isso depende de como a gente vai negociar. E isso fica bem tranquila para negociar. Fica bem tranquila. E é importante que os dois coloquem, o artista e você, coloquem de forma muito tranquila o que está achando de fato desse valor. Por quê? Porque mais tarde vai começar a doer, né? Não pode ser uma coisa que comece a doer. Não pode ser um sapato apertado. Tem que ser confortável para todos os dois, né? Não pode nem ser pouco ao ponto de você achar que você não está sendo bem paga e não pode ser muito ao ponto do artista achar que você está extorquindo ele. Então tem que encontrar essa conta, o acertado não sai caro para ninguém, é uma negociação e depois que você faz a negociação, todo mundo fica feliz e tranquilo. Todo mundo fica bem, de boa. Nosso tempinho acabou, né? E massa ter a participação de vocês, muito bom mesmo. Espero vocês na quinta-feira, mas a gente vai se vendo mais aqui nas redes ainda. Até lá. E muito obrigada pela participação. Bruninha, é bom conversar contigo, vice. Um beijo. Até a próxima terça. Mentira, até quinta, né? Na jornada. A gente se vê lá. Um beijo. Tchau, tchau.